Juízes capítulo 13 e o versículo de número 5. Juízes capítulo 13, versículo de número 5. Leiamos a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Amém? Queridos, eu quero falar nesta noite sobre Sansão. Eu quero trazer a reflexão para as nossas vidas sobre as coisas que nos tiram da presença do Senhor. As coisas que poderão nos impedir de irmos morar com o Senhor na eternidade. Eu quero refletir acerca desse homem que a Bíblia diz que ele era um escolhido de Deus. Ele foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. A Bíblia diz que a mãe de Sansão, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E ser estéril naquela época, para uma mulher em Israel, era uma grande vergonha. Era uma grande tristeza. Aquela mulher não podia ter filhos. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a ela nos versículos do 1 ao 4, ao 5 que lemos, né? A Bíblia diz que o anjo aparece para ela, né? E diz a ela que ela teria um filho. E ele então dá as instruções para ela, para que ela não bebesse vinho, para que ela não tomasse bebida forte e para que ela não comesse comida proibida, né? Porque ela era israelita e os israelitas eles não comiam certos tipos de comida naquela época, né? Por causa da lei, né? Então eles não comiam determinados alimentos. Eles eram um povo que tinha um cuidado com relação à comida, né? O povo naquela época não comia carne de porco, não comia muitas outras coisas. E o anjo, ele deu instrução para ela como ela deveria fazer, para você ver que Sansão, ele era um homem tão abençoado, ele era um homem tão amado pelo Senhor, que o Senhor cuidou dele, né? O Senhor deu instrução para a mãe dele, para que ele, Sansão, não fosse contaminado através, né, da comida que ela comesse, das bebidas que ela, né, ingerisse. Então, irmãos, quem era Sansão? Sansão era um homem consagrado a Deus. Ele era um homem nazireu, um homem que teve um chamado do Senhor desde o ventre da mãe dele, né? Então, isso, irmãos, é muito interessante eu falar sobre isso, porque às vezes a gente vê muitas pregações que dizem que o homem é o centro de tudo, que dizem que o homem é tão especial, que não importa, o homem pode pecar, o homem pode se afastar do Senhor, ele é um escolhido, ele vai ser salvo de qualquer jeito, ele foi predestinado à salvação. Irmão, está aqui um exemplo, Sansão, um homem escolhido do Senhor, mas isso, irmãos, quando nós olhamos para o final de Sansão, nós vamos ver que isso não era garantia para Sansão ser salvo, porque Sansão, ele precisava levar a sério esse chamado. Ele precisava levar a sério, né, essa bênção, esta honra que Deus estava dando a ele, de ser chamado, de ser consagrado. O próprio Deus consagrou Sansão para ele. O próprio Deus, haja visto que Sansão, para começar, ele já era um milagre, né? Para começar, Sansão era um milagre. Por quê? Porque a mãe de Sansão não podia ter filhos. Então Sansão já era um milagre. Sansão já era fruto do sobrenatural de Deus. Sansão já era a prova do poder de Deus. Sansão já era a prova da misericórdia e do amor de Deus. Quantas vezes aquela mulher não deve ter orado e pedido a Deus que ajudasse ela, que deixasse ela ter um filho? Quantas vezes aquela mulher não clamou?
Quantas vezes aquela mulher não chorou? Quantas vezes aquela mulher, irmãos, ela, deve ter pedido ao Senhor. E Sansão, resposta de oração. Mas, queridos, essa história de Sansão, ela nos leva a refletir acerca das nossas vidas, acerca das nossas atitudes, acerca de nós mesmos. Quando nós olhamos para o capítulo, e agora vamos avançar para o capítulo 14, abra sua Bíblia aí, no livro de Juízes, no capítulo de número 14. Juízes, capítulo 14, eu quero ver com você o versículo de número 4, irmãos. Olha o que diz aqui o versículo de número 4, olha só. Não, vamos ver o 3, o versículo de número 3. Aleluia. O 2 aqui. Versículo 2. Juízes, capítulo 14, versículo 2 diz assim: voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Versículo 3. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes? Ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai, ela disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. Versículo de número 4. Seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Queridos, eu quero começar a refletir a partir daqui. Sansão, irmãos, hoje, quando eu estava meditando sobre a história de Sansão, eu estive pesquisando, E aí eu ouvi algumas pregações e todos os pregadores que eu ouvi, eles foram unânimes em dizer que o primeiro erro de Sansão foi esse aqui: querer casar com a filisteia. E eu fiquei pensando, meditando no ponto de vista humano, no ponto de vista judaico, de fato foi um erro. Só que os pregadores esqueceram de ver que aqui no versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor, foi o Senhor quem colocou isso no coração de Sansão. Foi o Senhor quem orientou Sansão para fazer isso. Então Sansão não estava errado aqui, porque Sansão ele estava embaixo de uma direção de Deus. Sansão estava embaixo da vontade de Deus. Sansão ele foi escolhido pelo Senhor como um instrumento para trazer juízo sobre os filisteus. Portanto, do ponto de vista humano, Sansão estava errado. Do ponto de vista judaico, sim. Mas do ponto de vista de Deus, não. Porque foi Deus quem escolheu Sansão. E foi Deus quem colocou isso no coração de Sansão, para que Sansão casasse com aquela filisteia, para que a partir daí o Senhor começasse então a trazer juízo sobre os filisteus. Porém, Sansão ele vai cometer alguns erros. Erros estes que custaram sua vida. Erros esses que custaram o fim do seu ministério. Erros esses que deram a Sansão
irmãos, uma outra direção, que trouxeram para Sansão o que Deus não planejou e o que Deus não quis que Sansão vivesse. E nós vamos ver, né, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 6, né? Mas aqui, a partir do versículo 6, a Bíblia diz que Sansão, ele mata um leão com as próprias mãos. Irmãos, Sansão era tão forte, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele dominava Sansão e Sansão ficava muito forte. Penso eu que não houve ninguém mais forte como Sansão. Não houve ninguém com a força tão descomunal como a força de Sansão. E por que a força de Sansão era tão forte, tão grande? Porque o Espírito de Deus usava Sansão. Só que Sansão ele vai cometer alguns erros. E ele começa a cometer erros aqui, a partir do versículo de número 8, do capítulo 14 de Juízes. E o primeiro erro, irmão, de Sansão foi que depois que ele matou o leão e que ele voltou para a casa daquela moça, o primeiro erro de Sansão foi sair da estrada para dar uma olhada no leão que ele havia matado. Esse foi o primeiro erro de Sansão. Irmãos, e aqui eu convido você a refletir, nós não podemos sair do caminho, nós não podemos sair da verdade, nós não podemos sair de Jesus, nós não podemos sair, irmãos, e dar uma olhada no passado. Nós não podemos sair e dar uma olhada naquilo que nós fizemos de ruim que fizemos ou de bom que fizemos no passado. Vamos esquecer o passado. Há um ditado que diz que quem vive de passado é museu. Irmãos, não importa o que você fez no passado. Não é isso. Ainda que você tenha feito coisas boas no passado, mas vai chegar um momento, irmãos, que você não precisa olhar para o passado. Deus, ele viu, ele vê e ele sabe tudo que você já fez na vida. Sansão saiu da estrada. Para quê, irmãos? Para dar uma olhada no leão que ele havia matado. O primeiro erro de Sansão, o primeiro erro dele foi sair da estrada. E o que é pior, irmãos, sem os seus pais. Sansão estava sem os seus pais. Sansão saiu da estrada sozinho. Irmãos, quantos jovens têm morrido porque têm tomado decisões de andar sozinhos, sem ouvir conselho de pai, sem ouvir conselho da mãe? E quantos, irmãos, quantos homens que começaram caminhando com Deus, deixaram Deus e foram andar nas suas próprias estradas, nos seus próprios caminhos, saíram do caminho do Senhor. Mas o erro mais grave de Sansão, irmãos, foi no versículo 9, quando Sansão, ele tirou algo de dentro do leão. Olha que coisa interessante. Quando Sansão saiu da estrada, ele viu o leão morto, certo? O que seria comum Sansão ver lá no leão? Urubu, mosca, né? Animais, né? Imundos. Só que Sansão, ele viu algo interessante, ele viu abelhas dentro do leão. Ele viu mel dentro do leão. Irmão, significa dizer que ao sairmos da estrada, ao sairmos da verdade, ao sairmos do caminho que é Cristo, o diabo poderá nos mostrar algo interessante, algo que aos nossos olhos podem parecer maravilhosos, coisas que ao nosso entendimento podem parecer boas, coisas que ao nosso entendimento podem parecer coisas que, olha, eu acho que isso é de Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. E as abelhas chamaram a atenção de Sansão. O mel que estava dentro do leão chamou a atenção de Sansão. Detalhe, Sansão era nazireu, Sansão era proibido se aproximar de um cadáver. Sansão era proibido, irmãos, tocar num cadáver. E agora o que Sansão faz? Sansão, ele quebra a sua aliança com Deus. Sansão, ele quebra o seu nazireu, ele abandona o seu chamado. Quando ele toca no leão, ele tira o mel do leão e o que é pior, ele leva os seus pais também a errarem. Ele leva seus pais a pecarem, porque ele não disse para os pais que o mel que ele estava comendo e que ele dividiu com seus pais era de dentro do leão.
Então, os dois primeiros erros que Sansão cometeu: saiu da estrada para olhar o cadáver quando ele não podia. Sansão, ele podia matar o leão, mas ele tinha que deixar ele ali. Ele não tinha que voltar lá para olhar, para admirar. Não. O primeiro erro de Sansão foi esse. O segundo erro, Sansão vai e toca no cadáver. Ali ele quebra a aliança. Ali, Sansão, ele faz algo que ele não deveria fazer. Irmãos, um abismo puxa o outro. E quando o homem começa a errar, e ele não se dá conta de que está errando, ele não se arrepende, ele vai caindo num abismo, um abismo puxa o outro. E aí a Bíblia diz que ele, no casamento dele, a Bíblia diz que 30 homens estavam lá para comemorar com ele, e agora Sansão inventa de trazer uma adivinhação. Sansão inventa de trazer um enigma. Desnecessário, tudo isso foi desnecessário. Um abismo puxa o outro. E aí quando ele fala o enigma, e a Bíblia diz que 3 dias depois que ele falou, os homens não conseguiram decifrar o enigma, o que eles fizeram? Foram pressionar a mulher de Sansão. Pressionar a mulher de Sansão. E ela começa a chorar. E ela começa a dizer, irmãos, olha que coisa interessante, Sansão não aguentava a pressão. Sansão não aguentava a pressão. Irmãos, 7 dias de festa, a lua de mel, aquilo que era para ser uma grande alegria para Sansão, foi um tormento. A mulher chorando todos os dias, a mulher se lamentando todos os dias, a mulher dizendo para ele, você não me ama, Sansão, você não me ama, porque você falou enigma para os meus amigos e não me contou. E Sansão vira para ela e diz assim, mas mulher, se eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, por que eu ia contar para você? Aquilo que era para ser alegria, tornou-se um momento de muito desagradável, um momento muito desagradável. A mulher chorando e pressionando Sansão. Por quê? Porque os amigos dela, os filisteus, disseram, olha, se você não descobrir e se você não nos contar, nós vamos matar você e a sua família. Sansão colocou em risco a sua família. Sansão colocou em risco a sua esposa. Sansão, irmãos, eu tenho certeza que esse não era o projeto de Deus. Deus não chamou Sansão para tocar no cadáver. Deus não mandou Sansão fazer nada daquilo. Mas Sansão, irmãos, ele errou. E agora a Bíblia diz que de tanto ela falar, no 7º dia, se não me engano, no 7º dia, eles ainda não haviam descoberto o enigma, Sansão não aguentou de tanta mulher pressionar, ele foi e contou para ela. Resultado? Ela contou para os homens. E aí vocês conhecem a história, né? A Bíblia diz que Sansão foi envergonhado, né? Tá aí a primeira consequência dos erros de Sansão. Sansão foi envergonhado, zombaram dele. Aquilo que ele pensava que jamais as pessoas descobririam, ele descobriu. Esse foi o início do fracasso de Sansão. Foi o início do fracasso de Sansão. Um homem chamado por Deus. Um homem que tinha um chamado, um homem que foi consagrado a Deus. Um homem que tinha o Espírito de Deus. Agora estava caminhando para o fracasso. Estava caminhando para a derrota. E a Bíblia diz que depois, então, que eles contaram, a Bíblia diz que Sansão ficou tão furioso, mas ficou com tanta raiva, tanto ódio, ele agiu por impulso. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não agir por impulso. Sabe o que Sansão fez? Foi embora. E no que ele foi embora, o pai da moça pensou, pronto, Sansão desistiu. Sansão não quer mais casar, não quer mais a minha filha. E o que ele fez? Ele deu a esposa de Sansão para outro homem. Passou tempo, né? Um tempo, passou a raiva de Sansão. Irmãos, lembra do que Jesus disse? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito grave. Sansão ficou com ódio, ficou com raiva, né? Foi para casa e quando a raiva dele passou, ele volta. Ele volta trazendo um cabrito. E ele diz, eu quero entrar no quarto da minha mulher. E o pai dela disse, não, você não pode entrar. Porque eu pensei que você não quisesse mais. Eu pensei que você tivesse ficado com ódio dela. E eu dei ela em casamento ao seu amigo. Sansão ficou com tanto ódio. E aí Sansão, o que ele faz? Sansão, ele procura 300 raposas, ele amarra essas raposas e coloca uma tocha na cauda de cada uma delas e solta essas raposas nas plantações dos filisteus. E queima tudo. E os príncipes dos filisteus, irmãos,
Quando descobriram que foi Sansão e descobriram por que Sansão fez isso, sabe o que eles fizeram? Queimaram toda a família da mulher de Sansão. Não adiantou nada Sansão fazer isso. Não adiantou nada Sansão fazer o que ele fez. O que Sansão tinha que fazer, irmãos, era deixar Deus guiar ele até o fim. Era deixar Deus conduzir ele, porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, e o plano era usar Sansão para trazer juízo para os filisteus, não da forma que Sansão fez. E agora a Bíblia diz que Sansão, então, ele vai se esconder em uma caverna. Eu esqueci agora o nome da caverna. Mas ele vai se esconde numa caverna, numa rocha, né? E aí os filisteus chegam com os israelitas e pedem Sansão, pedem a cabeça de Sansão. 3.000 homens de Judá foram buscar Sansão na rocha, lá, se não me engano, de Etã, caverna de Etã, alguma coisa assim. E quando eles chegaram lá, Sansão fez eles prometer que eles não matariam Sansão, mas que eles somente entregariam Sansão nas mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que eles amarraram Sansão e trouxeram Sansão. E quando Sansão chega, os filisteus começam a jubilar, começam a se alegrar, começam a festejar, e a Bíblia diz que Sansão ele quebra aquelas cordas com a maior facilidade, e ali Sansão encontra uma queixada de um jumento. Deus ali toma Sansão, né? Domina, o Espírito de Deus toma Sansão, e a Bíblia diz que Sansão ele mata 1.000 homens com a queixada de um jumento. Pense aí, um homem que tinha o Espírito de Deus, mas que havia deixado, havia se afastado do projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Era trazer juízo sobre os filisteus, mas não da forma que Sansão planejou. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos colocar diante do Senhor todos os nossos planos. Sansão era um homem consagrado a Deus, você lembra disso? Um homem escolhido. E a Bíblia diz então, depois desse episódio, Sansão ele conhece uma prostituta. Mais um erro de Sansão. Sansão começa agora a entrar na prostituição. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós entendemos que prostituição é apenas a questão que envolve a sexualidade. Não, irmãos. Prostituição não é só isso. Quantos, irmãos, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas estão se prostituindo, quantos pastores estão se prostituindo com o dinheiro, com os bens materiais. Quantos pastores, irmãos, que começaram bem como Sansão, que tiveram um chamado de Deus, sim, que foram escolhidos por Deus para fazer a obra, sim, mas como Sansão, eles erraram e decidiram eles mesmos, decidiram fazer as coisas de acordo com o que eles achavam que tinham que fazer. Quantos estão extorquindo a fé das pessoas, ensinando as pessoas a adorar Deus e a adorar Mamon? Vocês lembram do que Jesus disse lá em Lucas capítulo 16, versículo 13? O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E quantas pessoas assim como Sansão, quantos pastores assim como Sansão, já não pregam mais a verdade, já não pregam mais o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas que dizem que creem, que dizem que adoram a Jesus, mas se prostram diante de uma imagem de esculturas. Adoram um homem, reverenciam um homem, têm um homem como ídolo. Irmãos, isso é muito sério. E esse foi um dos erros mais graves de Sansão. Sansão, ele agora então conhece uma prostituta, e através dessa mulher foi a ruína de Sansão. E eu queria chamar a atenção, irmãos, dos pastores, que quando começaram a pregar, começaram bem, mas se perderam no meio da caminhada. Pastores, padres, que têm ensinado as pessoas a adorarem imagens de esculturas. Isso é sério, irmãos. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de pedir perdão ao Senhor e de começar a ensinar a coisa correta para as pessoas. Ainda há tempo, você tem vida ainda, você ainda tem o fôlego de vida.
como eu gostaria, irmãos, que essa mensagem chegasse a pastores, a padres, a religiosos. Queridos, é importante nós refletirmos sobre isso. Sansão, ele começa, ali se envolver com a prostituta. E a Bíblia diz agora que os filisteus, eles contratam uma mulher por nome de Dalila. Qual é a Dalila que tem tirado você da presença de Deus? É a fama? É o dinheiro? É a prostituição? Qual é a Dalila que tem te afastado de Deus? Qual é a Dalila que tem levado você para longe de Deus? Qual é a Dalila que tem trago para a sua vida a destruição? Sansão, ele se envolve com alguém que ele não podia se envolver. Sansão, ele começa a brincar porque Dalila, ela começa a querer descobrir o segredo de Sansão porque ela foi contratada para isso. Ela recebe dinheiro para isso. E Sansão, irmãos, nem desconfia. Sansão estava cego. Sansão estava perdido. Sansão estava com seus olhos fechados. E quantas pessoas estão com seus olhos fechados, mergulhado nas drogas, mergulhado na bebida? Quantas pessoas estão mergulhadas na idolatria pelo dinheiro? Sabe? Quantas pessoas estão mergulhadas, irmãos, no pecado? Quantas pessoas estão mergulhadas achando que porque são famosos, porque têm sucesso, não tem mais humildade, não quer mais saber de Deus? Queridos, Sansão, ele começa a brincar. Dalila começa a perguntar para ele: Sansão, o que deve fazer, Sansão? Qual é a origem da tua força? O que devem fazer para tomar tua força? E Sansão brincando. E lembram, Sansão não aguenta a pressão. Até que um dia, de tanto ela importunar Sansão, de tanto ela, insistir com Sansão, Sansão conta o seu segredo. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que quando cortaram as 7 tranças de Sansão, e quando Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão se levanta, e a Bíblia diz que ele pensa que ele ia vencer como ele havia vencido das outras vezes. Só que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia saído dele. E quantas pessoas, irmãos, estão usando o nome de Deus? Quantas pessoas estão extorquindo a fé dos outros usando o nome de Deus? E as pessoas que são enganadas ainda acreditam que essas pessoas têm o Espírito de Deus. Essas pessoas ainda acreditam que elas têm o Espírito de Deus. Irmãos, eu pergunto para você: quem engana os outros tem o Espírito de Deus? Quem está extorquindo a fé dos outros, tirando dinheiro em nome de Deus, tem o Espírito de Deus? Irmãos, pessoas que ensinam o que Deus condena, por exemplo, a prática da idolatria, da adoração a ídolos, a imagem de esculturas, tem o Espírito de Deus? Isso é para você refletir, isso é para você pensar, isso é para você refletir e ver, irmãos, que nós corremos o risco, assim como Sansão. Nós não podemos abandonar o nosso chamado. Nós não podemos, irmãos, quebrar a aliança com Deus. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma. Sansão era um homem escolhido. Sansão era um homem consagrado dentro do ventre da mãe. Mas olha agora, Sansão sendo preso. Irmão, Sansão teve seus olhos furados. Eu sei o que é dor no olho, irmão. Não sei se você já sentiu dor nos olhos. Eu sei o que é. Eu acho que uma das piores dores que o ser humano pode sentir é exatamente nos olhos. Eu fiz uma cirurgia em Fortaleza e depois da cirurgia, quando passou a anestesia, eu disse: nunca mais eu faço a cirurgia nos meus olhos. Nunca mais. Tamanha é a dor. Tamanha é a agonia. Agora imagine alguém tendo seus olhos furados. Um homem que tinha um chamado de Deus. Um homem que tinha sido escolhido por Deus. Agora está com a sua visão sendo tirada. A força. Um homem que procurou o Espírito de Deus e já não mais encontrou. Um homem que estava agora vivendo, sofrendo as consequências das suas atitudes, dos seus erros. Irmãos, pense nisso. Sansão, um herói, um homem de Deus,
cheio do Espírito Santo, perdeu tudo. E agora de herói ele passa a ser palhaço. E agora de herói ele passa a ser palhaço, bobo da corte. A Bíblia diz que os filisteus, eles começaram a se alegrar com Sansão, se divertir às custas de Sansão. Eu imagino eles batendo na cabeça de Sansão. Eu imagino eles dando chicotada em Sansão e dizendo: cadê o teu Deus? Cadê a tua força agora? Cadê? Tu não é o bonzão? Cadê a tua força, Sansão? Cadê? E o que é pior, começaram a escarnecer de Deus. E começaram a louvar Dagom, o Deus deles. Quantas pessoas, irmãos, têm virado as costas para o Evangelho por causa das atitudes de muitos que se dizem cristãos. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos errar, nós até erramos, mas nós temos que pedir perdão e nós temos que procurar, irmãos, a misericórdia e a graça do Senhor. Não estou aqui para condenar você, eu também já errei na vida, e muito. Eu já cometi muitas falhas na vida, e muitas. Porém, nós precisamos reconhecer imediatamente. E nós não podemos brincar como Sansão brincou. Sansão agora, irmãos, sendo motivo de diversão. Sansão agora sendo motivo de riso, de piada. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 16 de Juízes, capítulo de número 16, e o versículo de número 22. Note aí na sua Bíblia, e você vai ver algo. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Irmão, deixa eu me falar uma coisa para você agora. Você sabe que o cabelo ele cresce cerca de 1 centímetro por mês. Eu imagino que Sansão deve ter ficado preso ali mais ou menos. Mais ou menos. A Bíblia não fala o tempo, mas no mínimo 1 ano, enquanto o seu cabelo crescia. E sabe o que eu penso? Sansão passando a mão no cabelo dele e se lembrando de quando ele era forte. E se lembrando de quando ele dominava os inimigos. E se lembrando de quando o Espírito de Deus estava com ele. E se lembrando de quando ele, Sansão, era usado por Deus. Só que hoje, irmãos, tem gente que perdeu o Espírito de Deus e não se deu conta disso ainda. Não tem humildade de reconhecer que errou e que precisa pedir perdão, e que precisa se humilhar diante de Deus, que precisa clamar diante do Senhor, que precisa rasgar o coração diante de Deus e dizer: Deus me perdoa, eu errei, eu falhei, mas eu não quero continuar no erro. Pastores, vocês que começaram a pregar e começaram bem, e se perderam na teoria da prosperidade, se perderam quando começaram a ensinar o povo a acreditar em vassoura ungida, a acreditar em óleo ungido, a acreditar em pedaço de pau ungido, em manto ungido, manto da riqueza, e campanha disso, campanha daquilo. É tempo de vocês se arrependerem, voltarem a pregar o verdadeiro evangelho. Tem tempo. Padres, parem de ensinar para o povo que Maria salva, que Maria faz milagres. Maria foi uma mulher de Deus. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, sim, mas ela não salva. Ela não pode interceder como vocês dizem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Não existe isso. Porque Jesus, ele é o único intercessor. Ele é o único que intercede diante de Deus. Ele é o único caminho que leva o homem para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há ninguém mais que possa nos conduzir a Deus a não ser Jesus. Não há. E ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender, de reconhecer diante de Deus esse erro e de ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada para o povo. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada. E Apocalipse diz que ai daquele que acrescentar ou que tirar. Uma palavra do livro de Apocalipse que está se cumprindo. Quando eu olho, irmão, para Apocalipse, capítulo de número 9, e que eu vejo a Bíblia dizer, irmãos, que os homens, mesmo depois do castigo, eles não deixaram de adorar ídolos que eles fizeram com as suas próprias mãos. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave. Eu sou cristão,
Mas eu estou muito triste, eu não apoio esse negócio de pastor estar arrancando o dinheiro dos outros, extorquindo a fé dos outros, não está certo isso. Queridos, quando eu olho para Sansão, eu vejo para muitos que começaram bem, mas se perderam na caminhada. Venderam seus ministérios, abandonaram seus chamados. Não adianta fazer jejum e pedir para Deus trazer a prosperidade sem que o povo não se arrependa. Não adianta proclamar um jejum a nível nacional se o maior propósito não é arrependimento, é viver a prosperidade, o melhor de Deus. O melhor de Deus é a salvação das nossas almas. E é importante nós refletirmos sobre isso. Eu imagino Sansão passando a mão na cabeça dele, do cabelo, e vendo o cabelo dele crescendo, e junto com o cabelo, a esperança nascendo de novo. A esperança nascendo de novo. Eu quero dizer para você que a esperança para essa nação, a esperança para nós, e a esperança é Cristo. A esperança é Cristo. No versículo 28, veja comigo, versículo 28, o que diz a Bíblia. E Sansão orou ao Senhor, aleluia, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembre de mim. Por favor, dê-me força, só mais esta vez. Deixa que eu me vingue de uma só vez dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Queridos, o arrependimento é tudo. O arrependimento, a oração sincera. Sansão se arrependeu. Eu penso que Sansão começou a se lembrar de quando ele era criança. E quando ele começou a descobrir que o Espírito de Deus usava ele. Sansão, ele começa a se lembrar de quando o Espírito de Deus dominava ele. Sansão começa a lembrar do dia em que ele arrancou os portões da cidade, colocou nos ombros e levou para cima de um monte. Sansão começa a se lembrar de quando ele estava cheio do Espírito Santo, que com a queixada de um jumento ele matou 1000 homens. Sansão, ele começa a se lembrar de que quando ele estava cheio do Espírito de Deus, ele rasgou um leão com as suas mãos como se fosse um cabrito. Sansão começa a se lembrar das histórias que seus pais contavam a ele. Sansão talvez comece a lembrar do que a mãe disse a ele: filho, eu era estéril, não podia ter filho, até que um anjo do Senhor apareceu para mim e disse que eu seria sua mãe. Eu disse que eu teria você e que eu deveria cuidar de você, que eu não poderia cortar o seu cabelo, que você era um escolhido, você era um homem escolhido de Deus. E Sansão começa a lembrar, e Sansão começa a lembrar, e Sansão começa a se arrepender, e ele pede perdão ao Senhor. E o Senhor traz a sua força novamente. E a Bíblia diz que Sansão matou muito mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Ei, eu quero dizer para você que o momento, você ainda tem chance. Olha a revelação que Deus me trouxe. Olha a revelação que Deus traz para mim. E eu tenho certeza que você também, Deus já trouxe essa revelação para você. Escute isso aqui: o único que não tem jeito, o único que não tem perdão, o único que para ele não tem mais jeito, para ele já era. Sabe quem é? Satanás. Ele já foi julgado, ele já foi condenado e ele passará a eternidade dentro do lago de fogo. Mas para você não. Para você ainda tem oportunidade. Para você ainda tem chance. Irmão, eu preciso dizer isso aqui para você. Olha, é incrível. Sexta-feira passada, eu estava ministrando a palavra e Deus trouxe alguém que eu tinha sonhado com essa pessoa. E eu sonhei que essa pessoa morria. E eu contei para essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa morreu espiritualmente. E sabe o que aconteceu agora? Incrível. No mesmo dia, sexta-feira, né? Foi sexta-feira passada. Hoje eu estou pregando e sabe quem aparece? A mesma pessoa. E você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é uma coincidência? Não, é a misericórdia de Deus. É Deus dizendo para essa pessoa: te arrepende, larga as bebidas, larga as drogas, larga a bebida, cria vergonha na tua cara, volta para Deus, para com isso, te arrepende, volta, lembra de onde você caiu. Irmão, o que eu estou falando para você aqui é verdade.
O que eu estou falando para você é a mais pura verdade. Parece coincidência, mas não é. Não é. Sexta-feira eu estava pregando, a pessoa apareceu bêbada aqui em casa. E agora a pessoa aparece bêbada de novo. É incrível, irmãos, é incrível. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero encerrar essa mensagem. Né? Ah, ele está lúcido, irmão, me perdoe. Só voltar aqui, eu achei que ele tivesse bêbado, mas ele está lúcido. E sabe por que ele está lúcido? Para ele entender que Deus está dando para ele e que pode ser a última oportunidade da vida dele. Pode ser a última chance que Deus está dando para ele. Pode ser a última oportunidade que Deus está dando para ele. Irmão, é incrível. Sexta-feira ele esteve aqui, bêbado. E agora, é incrível. Ele aparece na hora do culto. Isso é para Deus mostrar para ele o quanto Deus o ama. Só que não depende de Deus, depende dele. Não depende de Deus mudar a sua história, depende de você. Não depende de Deus. Tudo que Deus tinha de fazer por você e por mim, ele já fez. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Agora, nós temos que valorizar esse sacrifício. E nós temos que querer ir para o céu. Irmãos, Sansão teve um fim que não foi o fim que Deus planejou. O fim de Sansão não foi o fim que Deus planejou para ele. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Por favor, pense sobre isso. Vamos ter cuidado, irmãos, para nós não fazermos como Sansão. E se errarmos, vamos pedir perdão para o Senhor imediatamente. Se Sansão tivesse pedido perdão para o Senhor, da primeira vez que ele pecou, que ele foi lá olhar o leão, Senhor, me perdoa, não era nem para mim estar aqui olhando esse leão, mas me perdoa, eu vim. Sansão não teria cometido os erros que ele cometeu. Sansão não teria morrido da forma em que ele morreu. Sansão não teria tido o fim trágico, triste que ele teve. De forma nenhuma. Eu quero deixar essa mensagem para você. E eu quero pedir para você que está assistindo, por favor, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Porque eu tenho certeza, irmãos, que tem muita gente, mas tem muita gente que está assim como Sansão. O Espírito de Deus saiu dele e ele não se deu conta ainda. E sabe por que ele não se deu conta? Porque ele não orou. Ele não teve a humildade. Foi preciso Sansão estar preso. Foi preciso Sansão apanhar. Foi preciso Sansão... Irmão, Sansão estava sendo guiado por um menino, por um rapaz. Sansão não precisava disso. Sansão não precisava passar por isso. Sansão não precisava viver o que ele viveu. Sansão não precisava sofrer o que ele sofreu. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, ainda há tempo de se arrepender. É tempo, e o tempo é agora. E o momento é hoje. Não é amanhã, não é depois, é agora, é hoje. Você precisa se arrepender hoje. Volte a pregar o verdadeiro evangelho. Será que os pastores que só pregavam sobre prosperidade, usavam televisão dia e noite para arrancar dinheiro dos outros, será que eles conseguiram pensar durante essa pandemia que Deus permitiu eles pararem para eles refletirem e ver que eles estavam fazendo a coisa errada? E agora voltar e começar a fazer a coisa certa? Ao invés de estar ensinando o povo a criar raízes nesse mundo, começar a ensinar o povo a criar raízes no céu? A de fato pregar o verdadeiro evangelho? Será que eles aprenderam a lição? Irmãos, nós temos visto coisas terríveis. Nós temos visto homens querendo assumir até a posição de anjos. Homens dizendo que estão levando o juízo de Deus. E o que é pior, as pessoas ainda dizem, homem de Deus você é. Pessoas até fazendo boas obras. Talvez até dando comida para pobres, para moradores de rua. Mas ao mesmo tempo dizendo, se me der uma pedra, eu atiro outra pedra de volta. Se pisar no meu calo, eu piso no calo da pessoa também. Se fizer algo contra mim, eu me vingo. E as pessoas ainda dizem, que homem de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. Pessoas que prometem as coisas para Deus,
prometem no nome do Senhor, prometem e não cumprem. Irmãos, eu sei que muitos de nós já fizemos isso. Mas o importante, irmãos, é nós nos arrependermos. Pedimos perdão para o Senhor. Se você já fez isso, peça perdão. Eu já errei muito nessa vida. Eu já cometi falhas nessa vida. Mas eu compreendi, irmãos, que a única coisa que me restava, eu precisava ser humilde, rasgar o meu coração diante do Senhor e pedir perdão para o Senhor. Pedir perdão para o Senhor. Eu quero convidar você a refletir acerca desta mensagem. Não sejamos como Sansão. Não tenhamos o fim que Sansão teve. Que nós possamos vigiar para não perdermos a nossa salvação. Eu quero orar com você. Ore comigo nesse momento para encerrarmos esta mensagem. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor. Pai querido, te pedimos a tua ajuda, te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, meu Pai, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos ter o fim, que não é o fim que o Senhor planejou. Que nós não venhamos, meu Pai, Senhor, cometer, Pai, erros, e que nós não venhamos, ó Pai, estarmos cegos ao ponto de não reconhecermos os nossos erros, ao ponto de não pedirmos perdão para o Senhor. Nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a vencer o pecado. Faça de nós homens e mulheres de Deus. Pai querido, eu oro, eu te peço, Senhor, não deixa que eu me torne um mercenário, um enganador. Não deixe que eu me torne um explorador da fé dos outros. Não deixe, Senhor, que eu venha, Pai, pedir, tomar, arrancar dinheiro das pessoas usando o teu nome. Se for para isso acontecer, tira a minha vida antes que isso aconteça, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Pai querido, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos que nós não somos nada. Que mesmo o Senhor tendo nos chamado, nós precisamos compreender que nós precisamos, ó Pai, nós precisamos obedecer a tua palavra. Porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, somente quem perseverar até o fim será salvo. Pai querido, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Em nome de Jesus.